Lição 2. O grandioso plano divino centrado em Cristo. Verso para memorizar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Sábado, 1º de julho. 25 anos depois de se tornar a primeira pessoa a caminhar sobre a Lua, Neil Armstrong escreveu uma nota de agradecimento à equipe criativa que projetou o traje espacial, chamado Unidade de Mobilidade Extraveicular, UME, no qual ele deu os passos históricos. Chamando a UME de nave espacial mais fotografada da história e brincando com o fato de que ela fora bem-sucedida em esconder da vista seu ocupante feio, Armstrong agradeceu à turma da UME no Centro Espacial Johnson pelo traje resistente, confiável e quase fofo que havia preservado a sua vida. Ele enviou-lhes agradecimentos e congratulações que valiam por um quarto de século. Paulo iniciou a carta aos Efésios com uma majestosa nota de agradecimento, louvando a Deus pelas bênçãos por ele derramadas, tão essenciais para a vida dos crentes quanto um traje espacial é para alguém que caminha na Lua. Paulo argumentou que Deus tem atuado nessas bênçãos essenciais desde antes da fundação do mundo, e o louva por trabalhar ao longo dos tempos em favor dos crentes. A introdução de Paulo torna a carta aos Efésios especialmente valiosa, ao exemplificar como adorar e louvar a Deus pelas muitas bênçãos que ele oferece. Domingo, 2 de julho. Verso para memorizar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Escolhidos e aceitos em Cristo. Uma nota de agradecimento geralmente inclui uma descrição do presente ou dos presentes recebidos. Paulo incluiu uma longa lista de dádivas em Efésios 1, 3 a 14, quando agradeceu a Deus as bênçãos do Evangelho. O apóstolo louvou a Deus pelo fato de que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O fato de as bênçãos serem espirituais, do grego pneumatikos, sugere que vieram por meio do Espírito, pneuma, apontando para a conclusão das ações de graça de Paulo, as quais celebram a obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Efésios 1, 3 a 6 contém linguagem inspiradora sobre como Deus nos vê em Cristo. Antes da criação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo e determinou que devíamos ser santos e irrepreensíveis em sua presença, como filhos e filhas estimados em virtude da criação e redenção em Cristo. Desde o princípio, sua estratégia foi nos conceder a graça gratuitamente no amado. Em suma, é propósito de Deus que sejamos salvos. Perdemos a salvação apenas por nossas próprias escolhas pecaminosas. Ouça Efésios 1, 3 e 20. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 2, 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 3, 10. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 3, 15. De quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Efésios 4, 10.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Efésios 6, 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Pergunta 1. O que significa a expressão nas regiões celestiais em Efésios? As expressões nas regiões celestiais, nos céus e no céu apontam para o céu como lugar habitado por Deus, local dos poderes espirituais, onde Cristo é exaltado à direita do Pai. Os crentes têm acesso às regiões celestiais como a esfera em que bênçãos espirituais são oferecidas por meio de Cristo. Embora as regiões celestiais tenham se tornado lugar de bênção para os crentes, ainda são o local do conflito de poderes malignos que contestam a soberania de Cristo. Efésios 1,4 diz que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. O que isso significa? O texto revela o amor de Deus por nós e seu desejo de nos salvar? Terça, 4 de julho. Verso para memorizar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. O grandioso plano divino centrado em Cristo. Ouça Efésios 1, 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Pergunta 3. Qual é o plano de Deus para a plenitude dos tempos e qual é o seu alcance? Paulo usou 3 rótulos para o plano de Deus. 1. O mistério da sua vontade. 2. O seu propósito. E 3. Um plano para a plenitude dos tempos. Qual é o plano supremo final de Deus? Unir em Jesus tudo em todos os lugares. O termo grego que Paulo usou para descrever o plano divino é inusitado e significa conduzir, somar ou fazer convergir todas as coisas em Cristo. Na prática contábil antiga, somava-se uma coluna de algarismos e colocava-se o total no topo. Jesus está no topo do plano divino final e escatológico. Esse plano, centrado em Cristo, foi elaborado antes da fundação do mundo e é tão amplo que abrange todo o tempo, a plenitude dos tempos, e espaço, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo anunciou a unidade em Cristo como o grandioso e divino objetivo para o universo. Ao discutir o plano divino para a plenitude dos tempos, Paulo compartilhou o tema sobre o qual discorreu na carta. Deus iniciou seu plano de unificar todas as coisas, fundamentado na morte, ressurreição, ascensão e exaltação de Jesus, fundando a Igreja e unificando nela elementos diferentes da humanidade, judeus e gentios. Assim, a Igreja sinaliza aos poderes malignos que o plano divino está em andamento e que o governo de discórdia findará. A Bíblia diz: o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. A última metade de Efésios começa com um chamado veemente à unidade e continua com uma longa exortação para se evitar comportamentos que prejudiquem a unidade. O livro enfatiza, então, a solidariedade entre os irmãos na fé. Paulo concluiu sua argumentação com a imagem animadora da Igreja como um exército unificado, que promove com vigor a paz em nome de Cristo. Você reconhece que a redenção em Cristo faz parte do vasto e grandioso plano divino supremo, arquitetado para unir todas as coisas em Jesus?
Deseja celebrar essa bênção? Quarta, 5 de julho. Verso para memorizar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vivendo para louvor da sua glória. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Parece que os crentes em Éfeso tinham desanimado porque perderam a clara noção de quem eram como cristãos. Em harmonia com o que havia afirmado antes, Paulo desejou reforçar a identidade deles como cristãos. Os crentes não são vítimas de decisões arbitrárias e aleatórias de diferentes deidades ou poderes astrais. Eles são filhos de Deus e têm acesso a muitas bênçãos por meio de Cristo, com base nos profundos conselhos e eternas decisões divinas. É o propósito, o conselho e a vontade de Deus que atuam na vida deles, em consonância com o plano divino ainda mais amplo de unir todas as coisas em Cristo. Podem ter confiança inabalável em sua posição diante de Deus e na eficácia das bênçãos que Ele oferece. A vida deles deve ecoar a essência da mensagem de Efésios 1, 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça Efésios 1, 11, 14 e 18. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Pergunta 4. Qual é o conceito de herança nos versos lidos? Por que esse conceito é importante para Paulo? Você já recebeu uma herança como resultado da morte de alguém? Talvez um parente tenha lhe deixado um tesouro valioso ou uma quantia considerável de dinheiro. Na opinião de Paulo, em virtude da morte de Jesus, os cristãos receberam uma herança de Deus e se tornaram uma herança para Ele. No Antigo Testamento, o povo de Deus é considerado sua herança ou legado. Esse sentimento de ser ou se tornar herança de Deus está em Efésios 1, 18, e é o significado provável do termo em Efésios 1, 11, que então seria traduzido assim: nele nos tornamos uma herança. Como elemento central em sua identidade cristã, Paulo desejava que os crentes soubessem seu valor para Deus. Eles não só possuem uma herança de Deus, mas também são herança dele. Qual é a diferença entre conquistar e herdar? Isso mostra o que obtemos em Jesus? Quinta, 6 de julho. Verso para memorizar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. O Espírito Santo, selo e garantia. Ouça Efésios 1, 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Pergunta 5. Paulo contou brevemente a história de conversão de seus leitores.
Quais foram os passos dessa história? Ao discorrer sobre a importância do Espírito Santo na vida dos crentes, Paulo usou duas imagens ou metáforas para o Espírito. Primeiramente, descreveu o Espírito Santo como um selo, identificando uma presença seladora do Espírito que ocorre desde o momento da conversão. Nos tempos antigos, usavam-se selos para variadas funções: autenticar cópias de leis e acordos, validar a excelência ou a quantidade do conteúdo de um recipiente, ou testemunhar transações, contratos, cartas, testamentos e adoções. Impresso em um objeto, um selo indicava tanto propriedade quanto proteção. A presença do Espírito Santo na vida marca o crente como propriedade de Deus e expressa a promessa divina de proteção. Eles receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Giri Moscala escreveu, abre aspas, Paulo afirma claramente que no momento que alguém entrega a vida a Jesus e crê nele, o Espírito Santo sela aquele crente em Cristo para o dia da redenção. Verdade maravilhosa, libertadora e reconfortante. O Espírito de Deus marca os seguidores de Cristo com o selo da salvação assim que eles creem. Fecha aspas. A segunda imagem que Paulo utilizou para o Espírito Santo foi a de garantia. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, o que nos dirige para o momento em que a herança será dada na íntegra. A palavra traduzida como garantia foi um empréstimo do hebraico e era usada no grego comum do Novo Testamento para indicar uma primeira parcela, depósito ou pagamento adiantado, que exige do comprador pagamentos adicionais. Os crentes não pagam essa garantia, mas a recebem de Deus. A presença preciosa do Espírito Santo na vida dos crentes, segundo Paulo, é a primeira parcela da herança completa da salvação e da redenção que virá com o retorno de Cristo. Nossa parte é receber com um coração grato e submisso o que nos foi oferecido em Jesus.